Olá! A legislação brasileira sobre acessibilidade é equiparável à dos países desenvolvidos, mas não é cumprida como deveria. Com o objetivo de incentivar a aplicabilidade da norma, um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa cria o Prêmio Cidade Acessível aos municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Acessibilidade é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Os arquitetos Eduardo Ronchetti e Paula Dias, ambos são especialistas em projetos de acessibilidade. Luiz Malchi, coordenador, fundador da ONG Mais Diferenças, e também a advogada Sônia Amaro, da Proteste. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse programa em discussão. O autor do projeto de lei que cria o Prêmio Cidade Acessível para os municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é o deputado Celso Nascimento, do PSC. Eu creio que nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, estamos visualizando principalmente as pessoas com deficiência física. Não só elas, mas elas nós estamos dando prioridade, porque sabemos da dificuldade hoje de uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa cega, e até mesmo que tenha uma dificuldade de locomoção, de ir e vir. Aliás, é um direito que ela tem até dado pela Constituição, mas que não é aplicado principalmente nas administrações municipais. Ruas esburacadas, calçadas quebradas, muitas vezes obstáculos que são colocados no meio do caminho. Isso vem atrapalhando muito a acessibilidade. Além do que, muitas vezes, nos prédios próprios, prédios ligados aos governos, seja municipal, estadual, federal, também tem assim, dificuldade de acessos. E a gente tem trabalhado nisso. E este projeto visa que a cidade que melhor fizer com que os seus habitantes tenham a sua acessibilidade garantida, ela será premiada. Ganhará um prêmio, onde este prêmio em valor, que certamente o Estado, em aprovando o projeto de lei, vai dar a esta cidade um certo recurso, que continuará este recurso sendo usado para a aplicação de melhores itens de acessibilidade aos seus munícipes. Eduardo, vamos começar definindo o que é acessibilidade. Existe uma tendência de a gente não entender direito o que é esse conceito, pensar que é apenas uma rampa de acesso para facilitar a vida do cadeirante, por exemplo? Muito boa a sua pergunta para a gente começar esse programa aqui. É um prazer estar aqui com você, com todos que nos assistem aqui, poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Porque a acessibilidade realmente é a ideia de você ter os espaços, os produtos, os ambientes acessíveis a todas as pessoas. Porque eu acredito que esse é o grande desafio das leis e normas. Compreender a necessidade de todas as pessoas, independente da sua necessidade ou da sua deficiência, quer seja a pessoa não possa andar, não tenha os dedos da mão, enfim, seja idoso, obeso, gestante, e aí tentar fazer com que os espaços possam garantir autonomia, conforto e segurança a todas elas. Lógico que quando a gente pensa na acessibilidade, a gente olha a rampa, né, no primeiro momento. Mas nós temos que entender que a rampa, por exemplo, com os corrimãos, facilita pessoas destras, canhotas, altas, baixas. Então a acessibilidade, ela visa atender a necessidade de todos, inclusive as pessoas com deficiência. Porque essa premissa da norma é interessante, porque ela fala assim, as normas não são as normas para as pessoas com deficiência, são as normas para garantir o acesso a todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. Paula, a mesma pergunta que eu fiz ao Eduardo, como é que você avalia essa questão da acessibilidade? A gente tem uma tendência de não olhar exatamente o conceito disso. É complicado isso daí, porque você tem que olhar não só a pessoa com deficiência, mas também você tem que ver o lado do cliente, né, do empreendimento, né, que é muito difícil. Tem, como a gente estava falando lá na sala, tem pessoas que vêm porque ele quer que o empreendimento dele seja acessível, e outras vêm porque teve um problema com o ministério, uma denúncia ou algum problema assim. Mas eu acho que você tem que ver toda essa parte, não só essa questão do empreendimento, mas desde a questão do deficiente sair de casa para trabalhar,
não só o deficiente, a gente fala de deficiente, mas é pessoa com qualquer tipo de deficiência. Sair de casa para trabalhar e chegar no seu trabalho, mas conseguir passar numa calçada, ir no ponto de ônibus, é o transporte público, é calçada, é habitação, tanto de interesse social quanto a própria habitação particular de um condomínio residencial, um edifício residencial. Então, o problema é geral para tudo, né? E aí você tem que... eu concordo com tudo que ele falou. Acessibilidade é isso daqui, é para todos, né? Inclusive para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Sim. Luiz, como é que a gente deve entender essa questão da lei, da norma, farta no Brasil, e que, na verdade, ela não é cumprida como deveria, e a norma, as leis aqui são equiparáveis às melhores do mundo. O que acontece? Que uma coisa que está no papel, a aplicabilidade prática não acontece direito. Eu acho que isso é uma questão, infelizmente, que não se dá somente ao tema das pessoas com deficiência, né? Eu acho que nós no Brasil temos uma dificuldade com as leis, tanto da perspectiva do entendimento quanto do seu cumprimento, né? Numa lógica de inclusão, de acessibilidade, a gente tem que entender o poder que a lei teve nesse processo de transformação. Se não fosse através dessa força legal, a gente sem dúvida não estaríamos aqui hoje discutindo esse processo e a sociedade brasileira não teria avançado com as questões de inclusão e acessibilidade. Existe muito a ser feito ainda, a gente tem uma trajetória, acho que bastante importante que foi avançado, né? Se avançou nesses últimos anos aqui no Brasil, não só em termos de legislação, mas em termos mesmo de aplicabilidade e inclusão, mas ainda há muito que ser feito, né? Então, acho que o principal papel da lei nesse processo, ele é um primeiro fator de sensibilização, né? Então, na medida em que a gente tem uma norma, porque muitas pessoas, às vezes, não é que elas não querem fazer, elas não sabem que tem que ser feito e elas também não sabem como tem que ser feito, né? Então, na medida em que a gente começa a ter um arcabouço legal de normativas, de decretos e de instruções que dão a informação, que dão as condições para que as pessoas possam vir a cumprir com as leis e normas, muitas pessoas são sensíveis a isso, né? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, para as pessoas com deficiência, a gente fala uma perspectiva de direito. É um direito, né? Todo cidadão, como na Constituição, tem o direito de ir e vir, tem o direito a acesso à educação, à saúde, às questões básicas, né? E não é diferente para as pessoas com deficiência. O que é diferente, muitas vezes, é como que elas vão ter acesso a tudo isso, né? Então, como que a gente vai fazer para poder romper essas barreiras, quebrar essas barreiras? E na medida em que a sociedade vai avançando e esse processo vai avançando, a gente deixa de ter isso como uma obrigatoriedade, isso passa a ter uma questão muito mais natural, né? Na medida em que as pessoas entendem os benefícios das leis e da inclusão e da acessibilidade, não só para as pessoas com deficiência, mas para todo o público, a gente começa a ter uma sensibilização e começa a ter uma adesão mais natural a esse processo como um todo, né? Porque, ao final, é claro e evidente o benefício que todos têm. Na perspectiva de acessibilidade mesmo física, tem um índice que é em torno de 33% a 40% diretamente das pessoas que se beneficiam. Então, é quem tem uma mobilidade temporária reduzida porque teve algum acidente, alguma questão. Quando a gente está levando uma compra com um carrinho, quando a gente está levando um bebê. E se nós formos olhar, todos nós fomos bebês ou seremos e utilizamos de um carrinho ou de um meio de transporte com rodas. E provavelmente, ao ficarmos mais velhos, também utilizaremos. Então, ao longo da vida, é muito difícil uma pessoa que nunca se beneficie por uma melhora ou por uma adaptação ou por uma perspectiva mesmo de construção de uma sociedade mais acessível, inclusive. Ô, Sônia, o Luiz entrou nessa questão do direito, falou, citou aí a questão do trabalho, do lazer e tal. Vou entrar na sua área agora, que é o direito. Em que momento a acessibilidade passa a ter a ver com esses direitos sociais? Educação, trabalho, moradia, lazer, cultura, enfim, todos os direitos que todos nós temos. Então, olha, a questão da acessibilidade, aí só pegando o gancho um pouquinho daquilo que ele falou, realmente a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, né, aqui no país. Mas esse caminho tem que ser trilhado e só assim que as coisas mudam, que as coisas avançam, né, em termos de direito e de cumprimento desses direitos, né, porque é aquela história, a gente tem que ter sim as normas, a gente tem que ter as leis, os decretos, enfim, todo o arcabouço, toda a legislação, né, mas a gente tem que fazer cumprir toda essa legislação. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem ainda muito problema de descumprimento dessas leis, dessas normas, enfim.
E aí eu estou falando um pouquinho até por conta de que, como a gente atua, né, a Proteste atua, né, diretamente em defesa do consumidor, dos direitos do consumidor, a gente sabe e a gente está sempre cobrando das autoridades o cumprimento dessas leis, a fiscalização, né, que tem que ser feita, porque muitas vezes você tem também o descumprimento porque a gente não tem ainda uma fiscalização efetiva. A gente não tem, muitas vezes, uma aplicação de penalidade que seja efetiva ou que seja realmente na medida certa para coibir o descumprimento da lei. Então, você tem todo um contexto, por isso que eu falo, a gente ainda tem muito que caminhar, sem dúvida alguma. Uma das coisas que faz toda a diferença, né, nessa questão de direitos, principalmente quando você fala de um direito que a gente pode até chamar de novo, de um reconhecimento, né, de um direito que é até novo aqui no país, a gente tem a necessidade também de que esse direito chegue ao conhecimento das pessoas, né? Quer dizer, que as pessoas realmente saibam que elas têm esse direito, porque senão elas simplesmente não vão cobrar de ninguém, porque elas não desconhecem, né, que tem aquele direito. Por isso que a gente, na Proteste, a gente fala muito de campanha, e fazemos muitas campanhas, que é para, de um lado, esclarecer o consumidor que ele tem aquele direito, ensinando esse consumidor também a quem ele deve recorrer, né? Quer dizer, quando ele percebe que esse direito está sendo descumprido, quando ele está sendo lesado, né, como consumidor, como cidadão. Então, essas campanhas são importantíssimas. E aí eu falo campanha também de uma forma, né, geral, seja uma campanha que seja feita por um órgão público, muitas vezes, né, uma secretaria, por exemplo, que tem ali na sua competência também esse tema, campanhas de organizações, né, como a Proteste, que é uma organização de defesa do consumidor, como organizações que atuam diretamente nesse tema. Então, são várias ações, né, que fazem com que este assunto caminhe e que a gente realmente tenha um avanço, não só em termos de legislação, mas em termos de cumprimento, que, né, é o mais importante também. Eduardo, a gente está falando do projeto do deputado Celso Nascimento, que prevê o Prêmio Cidade Acessível aos municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou seja, é mais uma lei, e é estranho, né, que os municípios tenham dificuldade para já se enquadrar nisso tudo e ter que ter uma outra lei para provocar esse incentivo. Então, o que lhe parece? Olha, eu gosto sempre de ver o copo meio cheio. É assim que eu vejo a acessibilidade. Porque a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem uma premissa que eu gosto muito, que diz assim: acessibilidade é um conceito em evolução. Ou seja, eu não posso questionar a ausência da acessibilidade de 20 anos atrás, mas eu posso, a partir do momento que existem essas novas leis, eu posso adotar medidas para que a acessibilidade seja garantida. Então, eu vejo bastante o copo meio cheio nisso tudo. É bom ver esse tipo de iniciativa, esse projeto de lei. Por quê? Porque é mais um estímulo aos municípios, um estímulo às organizações, às entidades, para promoção da acessibilidade. Mas eu queria colocar uma informação que eu acho importante aqui, que a gente precisa um pouco mudar a ótica da acessibilidade, de tirar ela da ótica de que ela é uma despesa, né? É uma despesa, vai gastar. Por quê? Porque existem estudos muito sérios feitos no Brasil e em outros países, que uma vez que você tem as calçadas acessíveis, você chega a aumentar em 20% o comércio local, né? Então, eu acho que a aplicação da acessibilidade no município, ela precisa ser vista de uma forma mais ampla. De uma questão de mobilidade urbana, de uma ação urbana, vendo todos os impactos que isso causa. Porque, realmente, se a gente olhar apenas pela questão de investimento financeiro, a ótica, ela vai falar, bom, não dá, né? O investimento é muito alto. Mas eu vejo que esse projeto de lei, ele está nesse caminho de estimular as cidades a pensar e aplicar as leis e normas de acessibilidade no município, né? É assim que eu gosto de ver a acessibilidade, sempre como um copo meio cheio, né? Paula, as pessoas que procuram os projetos arquitetônicos de acessibilidade estão, de fato, preocupadas com essa questão, estão conscientes disso, ou procuram porque acham que é obrigação, porque tem ali a lei que obriga, que determina, se não dá multa? O que é que tem valido mais aí?
Uma parte eu acredito que sim, pela que eu converso com os meus clientes, uma parte me procura, assim como procura o Eduardo também, para cumprir leis, lei de cotas, cumprir as legislações, porque são obrigados ou porque uma denúncia anônima foi parar no Ministério Público, eu estou com uma multa, hoje a multa é alta de acessibilidade e a multa é mensal, né? E outras procuram porque gostam do tema, às vezes tem na família uma pessoa com deficiência, então vive aquilo e quer se tornar acessível. Isso eu acho que é um lado bom, eu já gosto de ir no cliente quando ele pensa assim, porque me ajuda até no desenvolvimento do projeto, porque eu tenho que ver, não só vestir a camisa do deficiente, da pessoa com deficiente, mas também eu tenho que ver o lado do cliente. A acessibilidade, como ele falou, é um investimento. O custo não é baixo, o custo é alto? Mas você tem que olhar lá no futuro, né? Que também, como o Luiz falou, um dia a gente também vai ser, eu pretendo ser uma pessoa idosa, então eu também vou me beneficiar lá na frente. Sim. Entendeu? E qualquer pessoa está sujeita a se tornar uma pessoa com deficiência, num acidente, um evento Você dorme fortuito. hoje, amanhã você pode, ninguém deseja isso, mas você pode acordar com algum tipo de deficiência. Hoje em dia nós temos um índice muito grande de AVC, né? E às vezes você tem a questão da mobilidade reduzida. Então você ou quebra uma perna, fica 6 meses numa cadeira de rodas, ou fica de muleta, tudo entra na mobilidade reduzida. Grávida, gestante entra na mobilidade. Aliás, Sônia, até para orientar a nossa conduta aqui da mídia, às vezes a gente escorrega nos termos, as denominações acabam mudando. É pessoa com deficiência, o termo portadora, isso tudo já não existe mais. Como é que essas denominações também, né, evoluem? Para a gente não errar. Foi algo, né, que foi caminhando também, sofreu também algumas alterações. Então, realmente, hoje é deficiência, né, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, por isso que realmente é interessante. Posso até interromper, porque na nossa legislação nós temos ainda muitas leis não antigas, com pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de necessidades especiais. A pessoa, ela porta alguma deficiência, então você não pode usar hoje, a Secretaria do Deficiente de São Paulo, ela pede para a gente há muito tempo, eu já uso isso em palestra, nos projetos, eu troco, sempre projeto vem PNE, você quer pôr sigla? Põe PCD, PCR, pessoa em cadeira de rodas, pessoas com deficiência, necessidades especiais, todo mundo tem uma necessidade especial. Então, eles pedem para mudar isso, só que a nossa legislação, até na mídia fala necessidades especiais, a nossa legislação, ela tem isso, mas a gente está tentando colocar isso na cabeça da pessoa. Então, quando eu vou num cliente, eu já falo, olha, ele já começa a falar PNE. PNE não. Tá, só para concluir o seu raciocínio, para a gente ir para o intervalo, Sônia. Então, é deficiência ou mobilidade reduzida. Por isso que é interessante, porque, assim, realmente é um direito bastante amplo, digamos assim, porque, como ela falou, amanhã ou depois, quer dizer, qualquer um de nós está sujeito a se tornar uma pessoa com mobilidade reduzida. Né? Então, assim, por isso que é muito abrangente e é importante que as pessoas entendam e compreendam isso, né? Por isso que eu falei da importância também da campanha, das campanhas de conscientização, de informação para as pessoas. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Nosso tema hoje aqui, o projeto de lei número 215 de 2017, que institui o Prêmio Cidade Acessível aos municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. O nosso tema hoje é o projeto de lei do deputado Celso Nascimento do PSC, que institui o Prêmio Cidade Acessível aos municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Luiz, como é que você tem observado a questão da fiscalização da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por parte da União, dos estados, dos municípios, e como é que a sua entidade, a ONG Mais Diferenças, cobra esse papel da fiscalização? Bom, acho que a fiscalização
começa, né? Especificamente na LBI, até porque isso é uma lei nova, né? Eu acho que o processo e existem várias outras leis que já vêm sendo fiscalizadas de outros tipos, né? Mesmo a questão arquitetônica, hoje não pode ter uma liberação de um edifício sem ter as questões de acessibilidade resolvidas, então isso tem outras coisas que vão avançando. Isso aí, se a gente for pensar mesmo historicamente, a questão arquitetônica ela é muito aparente, onde a gente vê muito essa evolução, né? Por conta dessas questões também. Hoje, a gente percebe que, como a própria LBI, a lei, ela é muito ampla e ela atua em diversos segmentos, o próprio processo de fiscalização ele também se dá ainda muito díspare, né? Então, em alguns casos, isso já avançou mais e vem sendo cobrado e tendo multas, outros já um pouco menos, né? Então, principalmente, que é um processo ainda mais antigo, em relação à questão da lei de cotas, né? E o processo de inclusão dentro das empresas, tem uma atuação muito forte do Ministério Público e também da perspectiva do trabalho, em que muitas das empresas já hoje, que não estão cumprindo a norma, têm um termo de ajustamento de conduta, né? Um ataque, como chamam. Então, hoje, a questão da fiscalização, ela não é uniforme ainda, né? E em alguns locais isso avança mais. E outras questões também que avançaram é mecanismos. Então, por exemplo, assim, hoje projetos culturais que recebam recursos públicos, como por exemplo a Lei Rouanet, eles são obrigados a terem ações de acessibilidade, né? Não só na perspectiva de um espaço arquitetônico, mas como, por exemplo, uma peça de teatro também oferecer sessões inclusivas e acessíveis, né? Utilizando recursos como audiodescrição, legenda, libras. Então, muitas vezes, o processo de fiscalização ele pode se dar através do incentivo, né, como utilizando recursos, como mesmo o prêmio, ou através de outras formas, para que a gente não precise chegar na fiscalização e na multa, né? O ideal é que não se gere multa, o ideal é que a sociedade tenha essa consciência e faça as medidas e faça as adequações necessárias para que não precise chegar num ponto limite que é de multa, que é de fiscalizar, né? Mas eu acho que ainda falta muita fiscalização, né? E falta ainda muitas vezes até mesmo o entendimento de alguns órgãos que são responsáveis pela defesa dos direitos, da própria compreensão do que e como fazer o processo, né? É um processo novo para toda a sociedade. Toda a sociedade aprende e está aprendendo com isso, né? E inclusive também os órgãos de fiscalização e controle, né? Então é muito importante, muito nessa perspectiva de conscientização, de campanhas de todos os atores, né? E a gente entender que estamos todos nesse processo e aprendendo enquanto uma sociedade mais inclusiva. Você citou a lei de cotas. Qual que é a parcela das empresas brasileiras que tem nos seus quadros de funcionários pessoas com deficiência? Existe esse número? Existe, mas eu aqui não sabia dizer hoje quantas empresas cumprem de fato a lei. Na realidade, muitas tentam, mas tem uma dificuldade porque hoje tem uma questão muito da qualificação das pessoas com deficiência. É o que muitas das empresas alegam, né? Mas a gente também tem que ter um cuidado que isso não possa ser uma justificativa para o não cumprimento, né? E entender que também há para ter um processo. A população com deficiência, historicamente, ela foi muito excluída de todos os processos de educação, de participação social, de tudo isso. Então, é evidente que a gente vai levar um tempo para que a gente consiga que essa população tenha cada vez maiores índices de educação, maiores índices de escolaridade, de cultura e de acesso mesmo à informação e conteúdo. Se a gente imaginar que um cego hoje tem um número muito pequeno de livros em formatos acessíveis, como é que a gente vai poder cobrar uma qualificação profissional se a gente também não dá, em contrapartida, acesso, né, a mesmo nível que outras pessoas sem um tipo de deficiência têm também? E aí é que a gente vê, Eduardo, essa ligação entre lei de cotas com acessibilidade, porque para você ter os funcionários nos quadros, né, de pessoas com deficiência, essa pessoa tem que ter acessibilidade para poder chegar. Não só ao prédio onde vai se trabalhar, mas no transporte público, na rampa ali na calçada, é aí que as coisas se ligam. Exatamente. E eu acho que esse projeto de lei, ele vai de encontro a essa iniciativa da gente estimular a produção de cidades acessíveis, né? Você pode estimular pela multa, você pode estimular por premiação, porque eu acho que esse projeto ele está indo por um caminho que me agrada muito, que é assim,
atualmente, a gente ouve muito dizer assim, bom, mas a lei cobra do particular, cobra da empresa contratar funcionários com deficiência, mas a pessoa com deficiência não consegue sair de casa, porque as calçadas não estão adaptadas. Esse é o grande questionamento hoje da sociedade civil, das empresas, das indústrias. Então, o que me agrada nesse projeto de lei é exatamente isso, ir de encontro a esse questionamento da sociedade. Bom, e o poder público? E as cidades? O que estão fazendo? Então, eu acho assim, ao invés da gente cobrar, esse projeto de lei, no meu entendimento, é isso. Ao invés de eu cobrar uma ação, eu estimulo para que o órgão público, para que a prefeitura faça alguma coisa em benefício dessa lacuna de permitir a pessoa sair de casa e chegar na empresa. Né? As calçadas sequer estão de acordo para o pedestre sem deficiência, imagine para a pessoa com deficiência. Exatamente. E aí tem um tema muito interessante que é a questão de cidades seguras. Por quê? Porque o próprio plano de mobilidade urbana, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela inverte a pirâmide do transporte, da circulação de pessoas. Hoje a gente tem o transporte individual como prioridade. Né? Nos últimos 20 anos foi assim no nosso país. E o que faz a política da mobilidade urbana? Ela inverte essa pirâmide e coloca o pedestre como prioridade na circulação da cidade. Depois, ciclistas. Aí depois, o transporte coletivo. Então, quando eu inverto essa pirâmide e começo a priorizar o pedestre, eu preciso dar condições seguras para que ele possa circular de forma autônoma na cidade. E a Paula comentou uma coisa que eu achei interessante, que é assim, quando você coloca o pedestre andando, circulando, você precisa trazer essa autonomia e você precisa garantir que ele circule de forma segura nas cidades. Por quê? Porque ela comentou dos acidentes, né? Que você pode acordar amanhã e ter algum tipo de deficiência. Mas um grande número se eu posso dizer assim, não sei se é a melhor forma de dizer, mas de produção de pessoas com deficiência, acho que não é o melhor termo, mas me permita dizer, sim. É acidente de trânsito, né? Então, cidades seguras passa por calçadas acessíveis, calçadas seguras, que num âmbito mais geral, você evita acidentes que promovem um número maior de pessoas com deficiência. Paula, como é que a arquitetura lida com um entrave aí que tem a ver com os prédios públicos, basicamente? São prédios antigos e que não têm acessibilidade porque eles são de outra época. E você não pode mexer por causa de tombamentos. Então, você até pode mexer, você tem que entrar em contato com o CONDEFAR. Quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, a gente tinha como exemplo o CCBB, em São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, que era um patrimônio histórico, é tombado, e o arquiteto que na época promoveu a acessibilidade teve muitas ideias boas ali dentro. Entendeu? Então, eu mesmo já trabalhei com o Teatro Renault, que a volumetria é tombada. Você consegue fazer isso com o patrimônio histórico. Hoje, você só não dá jeito para a morte, né? Ainda. Mas hoje você tem jeito para tudo na acessibilidade. Eu não consigo instalar uma rampa, como você disse que para você era só rampa, acessibilidade. Não consigo instalar uma rampa. A rampa é o primeiro recurso que você dá para edificação, porque é mais em conta, a manutenção é limpeza, pintura de corrimão, se não for de inox, e porque o equipamento, plataforma, elevador é mais caro. Mas se você não tem condições de pôr uma rampa, coloca-se uma plataforma, entendeu? A gente vê passeando por São Paulo, não é só São Paulo, a gente está dando exemplo de São Paulo, mas todas as cidades são assim, todas as cidades têm problemas com calçadas, com desníveis. Você não consegue acessar uma lojinha de rua porque ela tem um desnível. Aí você não é permitido você trabalhar a rampa na parte da calçada. Então coloca-se uma rampa móvel. O próprio Martinelli, onde era a secretaria, a CPA era um rampa móvel. Mas você tem outras questões, você consegue trabalhar dentro do seu empreendimento. Então coloca-se uma plataforma, um elevador, tem jeito para tudo, acessibilidade. Mas mesmo assim essas questões têm sido burocráticas. Você adaptar prédios tombados
para a questão da acessibilidade é uma coisa ainda problemática de ser feita. É complicado, mas dá-se um jeito. Você vai, faz o seu projeto de acessibilidade, entrega para análise não só da prefeitura, para certificado, mas também para o órgão competente, o IPHAN, com o DEFA, vai ser analisado. É um processo demorado, mas consegue-se. Mauro, tem uma coisa interessante nessa que a Paula está comentando, porque assim, as leis atuais de acessibilidade no Brasil, elas, muitos dizem assim, ela chegou com muita força, né? Por quê? E de uma vez só. Porque ela não dá prazo passado. Ela não diz assim, uma edificação antiga tem que ser menos acessível, não precisa ser acessível, não. A lei, ela diz assim, as edificações têm que ser acessíveis e ponto. Não importa se ela é antiga, nova, mas o que eu acho interessante é assim, primeiro, que é importante quem nos ouve também entender, todas as edificações têm que ser acessíveis. Todas. Independente se são novas, antigas, estão passando por uma reforma ou se são tombadas. Aí vai do arquiteto, engenheiro ou responsável técnico definir quais serão as condições de acessibilidade para aquele imóvel. É entender a norma para poder adaptar ao imóvel. Lógico que uma edificação nova, eu posso ter uma condição melhor de acessibilidade, porque eu vou começar do zero, vamos chamar assim. E uma edificação tombada, eu posso usar a legislação e ter alguns critérios ou algumas condições específicas para aquele caso, né? Por exemplo, hoje todas as entradas têm que ser acessíveis, todas, numa edificação. Num imóvel tombado, para preservar a fachada, para preservar alguma condição específica, você pode ter alguma alternativa de acesso para aquele local. Mas é importante dizer, esse local também precisa ter o acesso para garantir o que o Luiz, o que a Sônia comentaram, né? E, Sônia, até que ponto as pessoas com deficiência têm, de fato, o conhecimento dos seus direitos em relação à acessibilidade? Pois é, olha, ainda muitas pessoas desconhecem. E se mesmo não desconhecem, com a lei vindo com essa força que o Eduardo destacou. É claro que, lógico, que a gente já também caminhou nesse aspecto, mas ainda falta bastante. E o que acontece? Ainda que às vezes as pessoas não desconheçam os direitos, elas desconhecem como elas devem agir, né? A quem elas devem recorrer, quem elas devem procurar para conseguir sair daquela situação. Ou para conseguir até se valer, por exemplo, ter até uma compensação por isso, né? Porque é direito, claro, da pessoa até buscar uma compensação, uma indenização, muitas vezes, pelo que aconteceu. E aí, eu também queria comentar uma coisa que eu acho que é importante aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui. Veja, quando a gente fala da questão, né, das calçadas e tal, da dificuldade que a gente tem, né, muitas vezes nas cidades, enfim, que a gente transita, nós temos, né, uma questão que, além, né, da responsabilidade do poder público, né, que muitas vezes realmente não faz aquilo que deveria ser feito, a gente tem também um problema seríssimo por parte de estabelecimentos comerciais que muitas vezes, inclusive, invadem as calçadas literalmente, né? Elas se apropriam das calçadas. Exemplo, eu acho que todos nós, né, sabemos, e principalmente em São Paulo aqui, e claro, em tantas outras cidades, mas em São Paulo acho que dá para a gente visualizar vários casos assim. Bares e restaurantes que simplesmente se apropriam do espaço público para colocar mesinhas e isso é um problema, quer dizer, então assim, eu fico, sempre quando eu passo e vejo isso na rua e tal, eu fico imaginando, por exemplo, né, uma pessoa ali, um deficiente visual, né, que está indo ali com a sua bengala, enfim, a dificuldade que a pessoa tem, ou um cadeirante, são só exemplos, né, quer dizer, um cadeirante que está indo lá e de repente ele tem que ir para o meio da rua, né, quer dizer, para conseguir passar, porque ele vai ter ali as mesinhas de... Então, assim, por isso que eu falo, né, uma questão, a gente sempre tem que pensar, e aí voltando àquilo que a gente tinha falado até anteriormente, que é a questão de, realmente é uma obrigação de toda a sociedade, né, quando a gente fala. E é muito parecido com defesa do consumidor, porque é isso também, né, toda a sociedade tem que, cada um tem que cumprir o seu papel. Você falou em buscar ressarcimento e isso que você acabou de exemplificar é uma violação do direito à acessibilidade. A pessoa com deficiência pode acionar, o que ela pode fazer? Como é que ela pode buscar indenização
E existem ações desse tipo, ganhas, como é que funciona? O que acontece? A pessoa, ela pode, né, quer dizer, dependendo do que aconteceu ali, claro, ela tem todo o direito de pleitear uma indenização pelo prejuízo que ela sofreu. E aí, claro que é importante que ela consulte, lógico, né, um advogado. Por quê? Porque ela vai ter que se reunir todos os elementos para que realmente ela vá brigar e para que ela aumente as chances de conseguir uma indenização por aquilo que ela sofreu. O que acontece? Até porque no Brasil a gente tem, claro, a possibilidade de uma indenização por danos patrimoniais, a gente tem indenização também por danos morais, mas existe na justiça brasileira também uma limitação bastante grande em termos de entendimento, né, a respeito de danos morais. Por isso que é importante a pessoa, dependendo da situação que ela passou, ela consultar um advogado. Veja, é claro que também é muito importante que antes até a pessoa busque, né, informações a respeito também de outras medidas que ela possa tomar. Por quê? Porque são situações muitas vezes que também ensejam muitas vezes a aplicação de uma penalidade administrativa. Por exemplo, uma prefeitura que pode aplicar uma penalidade a um fornecedor, por exemplo, que está descumprindo a lei. Então, são vários aspectos, por isso que é importante a pessoa realmente buscar essa orientação. Ela pode, inclusive, buscar essa orientação nos órgãos de proteção ao consumidor, né, que também tem o dever de esclarecer, porque ele é um consumidor, tem o dever também de esclarecer a respeito desses direitos. E aí, um outro comentário também com relação a essa questão que eu falei dos prestadores de serviço, né, que a gente também vê isso com muita clareza ainda. Existe um problema seríssimo, depois eu posso até falar um pouquinho mais a respeito, na falta de treinamento dos funcionários. E aí eu estou me referindo realmente aos prestadores de serviço que têm o contato, né, com o cidadão, que tem o contato com o consumidor que vai ali para buscar um determinado serviço, por exemplo, de transporte, né? Então a gente já teve vários problemas aqui no país de pessoas ali que foram impedidas, né, de transitar ali no transporte público porque estava com cão-guia. A gente teve problemas de pessoas que não conseguiram sair do avião, né, porque não teve ali um atendimento adequado. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão. Nosso tema hoje é o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento do PSC, que institui o prêmio Cidade Acessível aos municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Você está na TV Assembleia SP, de volta com o programa Em Discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento do PSC, que institui o prêmio Cidade Acessível aos municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Luiz, no bloco anterior você citou a questão de libras, de audiodescrição. O público ainda, falando de um outro aspecto da acessibilidade, o público ainda estranha essa questão da presença do intérprete de Libras num determinado evento, numa palestra, a própria audiodescrição, o closed caption, que é o recurso que a gente tem nos televisores hoje em dia. O público estranha esse tipo de situação? Ainda estranha, mas cada vez menos, né? Assim, no início, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente tinha que brigar com os diretores das peças de teatro, brigar no bom sentido, porque você imagina, vai botar um intérprete, vai chamar atenção muito mais do que a peça e tal. E hoje também a gente tem algumas tecnologias e o avanço que facilitam isso. Então, a gente mesmo hoje usa alguns aplicativos que transmitem os recursos de audiodescrição no próprio celular. Então, faz com que a pessoa possa ter uma experiência individual num coletivo, né? Então, de uma forma inclusiva. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente também, utilizando esses recursos, a gente percebe que outras pessoas que não têm deficiência, principalmente utilizando closed caption ou mesmo audiodescrição, também se beneficiam nisso, né? O closed caption, hoje, tu está num metrô, tu está num espaço de um bar... Você tem que cortar o áudio ali, né? Corta o áudio, todo mundo está lendo, acompanhando, né? Então, na realidade, esse é o grande benefício da inclusão e da acessibilidade. É que na medida em que a gente começa a criar outras camadas, a gente começa a dar informação de outras maneiras, de outras formas,
Pessoas que não necessariamente têm essa necessidade por ter uma limitação, elas se beneficiam com isso. Então, a gente diz assim que as questões de inclusão, para quem não tem nenhuma deficiência, ela pode ser uma escolha, pode ser um benefício, mas para a pessoa com deficiência, é uma garantia de ter acesso e acesso à informação, né? Inclusive, numa perspectiva educativa, em exposições, em eventos que a gente faz, o fato de ter audiodescrição, de ter informações complementares, faz com que pessoas que não estão acostumadas àquele espetáculo, àquele evento, começam também a ter uma compreensão diferente e facilitar essa compreensão também de outros públicos, né? E é muito importante a gente trabalhar nessa perspectiva da sensibilização, da formação do público, das pessoas entenderem que em alguns momentos a gente vai ter que compartilhar isso, porque caso não tenha um intérprete, caso não tenha audiodescrição, outras pessoas vão estar sendo privadas, né, de fruir dessa, ou que seja um espetáculo cultural, ou que seja um cinema, né, ou várias questões nesse sentido também. Então é uma vida mais, de fato, em conjunto, mais inclusiva, que todos se beneficiam no final. As invenções, elas geralmente surgem das necessidades das pessoas. Eu vou criar uma determinada coisa para me suprir uma determinada necessidade. Quer dizer, hoje em dia, com a questão dos aplicativos, a acessibilidade em aplicativos é cada vez uma realidade maior? Sem dúvida, cada vez mais. A tecnologia hoje é um fator muito importante para o processo de inclusão. Auxilia muito. Ela não é totalitária numa perspectiva de que ela vai resolver tudo, mas ela contribui enormemente. E a gente hoje tem um avanço na sociedade, numa perspectiva mesmo de novas tecnologias, internet das coisas, realidade aumentada, inteligência artificial, tudo isso hoje vai facilitar muito o processo de inclusão. A questão de digitalização e o mundo digital ajudou muito as pessoas com deficiência e vai beneficiar muito ainda mais. Hoje, por exemplo, antigamente um leitor de tela, que é o que o cego usa para ter acesso ao computador, que é uma voz que lê e conta tudo, poucas pessoas tinham acesso a isso. Hoje, várias aplicações usam disso e a gente se beneficia. Hoje, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de escrita, ela pode falar e o reconhecedor de texto vai escrever automaticamente isso. É um benefício que qualquer um de nós utiliza, mas para quem nunca pôde escrever de uma forma autônoma, isso é a possibilidade, né? Então, a tecnologia vem para ajudar e vem também para baratear muito o acesso a esses produtos que, historicamente, por ser uma questão muito de nicho e de um foco, de um grupo específico, acabavam tendo um valor bastante elevado. E o que impossibilitava que as pessoas com deficiência, que geralmente têm uma renda menor do que o restante da população, tivessem acesso às ferramentas e produtos que, de fato, lhe beneficiariam e garantiriam esse seu processo de inclusão. Eduardo, qual é o custo da acessibilidade no setor da construção civil? Tem muita gente que reclama, não, eu vou investir nisso, vou gastar demais. Quanto que encarece? Se você começar do zero e você construir um prédio acessível, você não aumenta mais do que 1 ou 2%, no máximo, o preço desse empreendimento, o custo de construção desse empreendimento. Então, assim, o impacto financeiro de você começar um empreendimento acessível, ele é muito, muito pequeno, né? Em contrapartida, se você tem uma edificação existente para tornar acessível, aí o número, é difícil de dizer um número, porque depende da quantidade de acessos, de se vai usar elevador, quantos sanitários você vai construir. O tipo de material. O tipo de material que você vai usar, mas uma coisa é fato, a implementação da acessibilidade, nessa ideia que nós estamos conversando aqui hoje, a partir do zero, ela não onera como a gente imagina um empreendimento, não. Eduardo, desculpa interromper, a partir do zero e a partir dos próprios arquitetos também, né? Porque eu acho assim, eu costumo dizer que a acessibilidade deveria ser uma disciplina na faculdade de engenharia, de arquitetura, já teria que sair de lá. Não tem? Não tem disciplina, eu acho que pouquíssima, acho que nenhuma faculdade. Hoje em dia você vai E desde fazer quando uma pós-graduação, um mestrado, você não consegue encontrar em alguns locais relacionado à acessibilidade. E desde quando a arquitetura começou a se preocupar com a questão da acessibilidade, como é que isso surgiu para a arquitetura? Então, eu acho que a acessibilidade sempre existiu, né? A gente sempre teve pessoas com deficiência no mundo. É que elas ficavam escondidas, né? Porque você não tinha um mundo acessível, cidades acessíveis, projetos acessíveis. E ainda existe arquitetos
E engenheiros, que a gente às vezes, o Eduardo dá palestra, a gente vai ver isso, eu tenho muito contato com arquitetos, tem profissionais que não conhecem acessibilidade. Por isso que eu falo que deveria vir da faculdade, deveria ser uma disciplina a mais. Tudo bem, mas você não estaria aqui. Não, tem campo para tudo, é parceria. Quanto mais gente souber a acessibilidade, mais fácil fica o projeto. Você não tem que passar por muitas coisas. O projeto já sai dali do papel, já acessível, o custo é mínimo. É uma mudança de paradigma, Mauro, porque hoje são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Pois é. E se a gente imaginar, não, esse número não é muito grande, né? Vamos imaginar que não seja, mas é um número muito expressivo. Quase que 1 em cada 4 brasileiros tem algum tipo de deficiência. Mas, além disso, o Brasil tem hoje 13% de pessoas idosas. Então, se você somar os 24% com 13%, dá 37%. Quase 40% da população brasileira não se beneficia do acesso e o uso de ambientes e produtos porque não são acessíveis, né? Então, e os desenhos? Até de aumento, claro, né? Quer dizer, a tendência é aumentar. Assim como acontece em outros países, o Brasil também é um país que está envelhecendo. A realidade então, brasileira é pessoas com deficiência e pessoas idosas. Essa é a nossa realidade, né? Diferente de outros países. Por exemplo, Estados Unidos, você imagina, depois da Segunda Guerra Mundial, soldado americano volta para os Estados Unidos, mas volta mutilado, sem enxergar, sem ouvir. Como é que ele era tratado? Então, a realidade da acessibilidade americana é diferente da brasileira, que é diferente da japonesa e de outros países. Pela necessidade que esses países... Pela necessidade que os países tiveram. Né? E qual é a ideia, então? A ideia é você conhecer essa necessidade e corresponder na forma de normas técnicas. Os desenhos arquitetônicos para acessibilidade, eles são baseados em trabalhos internacionais, isso é universal? Surge da necessidade de conversar com Isso é fascinante. Com a pessoa? Como é que eu acho que esse é um tema fascinante do desenho universal, né? Porque assim, você imagina, quem estiver em casa também, imagina você fazer uma experiência tentando servir um café. Pegar um café numa cafeteira, mas faz a experiência sem os dedos da mão, por exemplo, né? A mesma cafeteira, o mesmo serviço de você pegar um café. Você consegue? Qual seria a sua dificuldade? Então, o que diz o desenho universal, tentando ser bem resumido, né? Porque é um tema bem amplo, multidisciplinar, como o Luiz está falando. Não é que eu tenho que ter um espaço adaptado ou um produto adaptado. É que a mesma cafeteira tem que estar preparada para o uso de qualquer pessoa, independente da necessidade. Então, às vezes, se a cafeteira tinha um botão ou uma alça, se eu tiver ali uma forma de servir com uma alavanca, por exemplo, que sem os dedos eu consiga servir o mesmo café, pronto. E isso é o desenho universal, né? Até a questão da aproximação frontal, lateral, o que está bom para a pessoa com nanismo, por exemplo, não só deficiente, a pessoa em cadeira de rodas, está bom para a pessoa em outra altura, né? Em outra estatura. Só uma coisa para complementar, porque às vezes a gente usa as denominações, os termos, e a gente às vezes esquece. É tudo aquilo que possa incluir essas pessoas, que é a política de inclusão, né? Quer dizer, incluir essas pessoas para que elas não sejam excluídas, né, das várias atividades, enfim, de uma vida cotidiana. Olha, gente, o tempo do programa já está se esgotando. Vou aproveitar que você está com a palavra, Sônia, para dar a sua conclusão sobre o nosso tema até 30 segundos, porque a gente tem 2 minutos só. Eu acho que é muito bom a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso, né? Eu acho que assim, quanto mais espaço para a gente poder falar, para a gente poder conscientizar, abordar esse assunto, para que as pessoas realmente compreendam um pouco mais, procurem mais esclarecimentos, procurem realmente os seus direitos, é importante. Até porque, como eu falei, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem muito descumprimento da lei, descumprimento dos direitos do cidadão, dos direitos do consumidor, dos direitos da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então é importante que as pessoas busquem isso. Paula, sua conclusão até 30 segundos. Continuando o que ela falou, a gente tem que conscientizar não só o arquiteto, o profissional, já vem daí, né? As faculdades, e conscientizar também os empreendedores, os donos de edificações, de shopping, de restaurantes, bares, hotéis, levar essa consciência sem ter que
pensar em, ter com um problema no meu bolso, né? Acontecer alguma multa. Então, é a conscientização pela acessibilidade, por essa luta, que é uma luta árdua, né? Luiz, sua palavra final? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, sempre é muito importante a gente poder ter um espaço como esse e acho que deixar uma mensagem, uma perspectiva que, assim, uma sociedade mais inclusiva é uma sociedade melhor para todos. Uma sociedade que respeita as diferenças, que respeita as pessoas com deficiência, que traz conceitos como o desenho universal, como acessibilidade, autonomia, segurança, liberdade. Sem dúvida, é um mundo melhor para todos. E eu acho que trabalhar nisso, olhar para esse tema, é muito importante porque nos possibilita, de fato, construir um mundo diferente, um mundo diverso e um mundo melhor para todos, né? Não especificamente para um ou para outro. Então, acho que isso é o grande questão. Ok. Eduardo? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, parabenizar pela iniciativa, mas enquanto a gente conversava eu fiquei pensando no gestor público aí dos municípios do estado, que estão pensando assim, ok, por onde eu começo? Como é que eu faço então para participar ou para implantar essas políticas? Eu imagino assim, você tem que pensar em metas. Qual é a meta? Por exemplo, sair do terminal de ônibus e ir até o centro da cidade, é uma meta. Estimular o comércio, estimular a promoção de calçadas acessíveis, essa é uma meta. Para ser bem realista, porque o Luiz falou uma coisa interessante, é multidisciplinar. Você pode ter uma meta de estimular a inclusão da educação no município. E aí você participa desse projeto, desse prêmio, né, com uma política, com uma meta específica. Porque aí eu acho que todos ganham, mas de uma forma muito objetiva. Obrigado pela participação. Nós que agradecemos a presença de todos vocês nesse programa em discussão aqui na TV Assembleia SP. Nós falamos hoje sobre o projeto de lei número 215 de 2017, de autoria do deputado Celso Nascimento do PSC, que institui o prêmio Cidade Acessível aos municípios que se enquadrarem na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa na rede social, o endereço aparece aí no seu vídeo agora. Tchau, até o próximo tema. Vale a pena.